Meus amigos, esse aqui é o Peugeot 208 equipado com motor PureTech 1.2. Vocês conhecem esse carro com este motor? Pois é, vou mostrar para vocês hoje a versão de entrada desse modelo, mas com boas qualidades, principalmente um dos carros mais econômicos de sua época. Falar sobre o consumo, falar sobre equipamentos, falar sobre desempenho e falar sobre preços e se ele vale a pena hoje no mercado de usados. Vem comigo! Vamos começar sempre com aquela contextualização bacana, né? A Peugeot trouxe a série 200 para o Brasil com o 205, que ele vinha importado. Era um carro pequenininho, um carro que fez pouco sucesso exatamente por ser importado e a marca não ser tão famosa assim no Brasil. Depois ela começou a trazer o 206, esse sim, fabricado no Brasil, né? Teve uma bela aceitação por causa do design muito bacana, mas depois de um certo tempo os problemas começaram a aparecer, né? Principalmente pela falta de peças e a dificuldade de manutenção nesses carros, principalmente por serem caras. Depois o 207 chegou também com fabricação nacional, que basicamente era um facelift do 206 e permaneceu com o mesmo estigma, né, de peças caras, dificuldade de manutenção. Até que apareceu o 208 em 2013. O 209 nunca existiu, porque esse nome era o nome de um carro antigo, famoso, e hoje estamos com o 208 de uma nova geração. Mas esse 208 que quando chegou no mercado, ele era totalmente diferente do 206 e 207. Outra plataforma e muito mais seguro, muito mais moderno, com muito mais equipamentos. E a partir do final 8, seja no 208, 308, 408, ali a Peugeot começou a mudar a sua cara no país, né? De ser um carro um pouco mais confiável do que era, de manutenção um pouco mais fácil, de peças não tão caras assim. E hoje, realmente, é uma marca, principalmente porque hoje ele é do grupo Stellantis, ou seja, divide muitas motores e plataformas com Fiat, por exemplo, se tornou uma marca muito mais fácil, muito mais consolidada no mercado brasileiro, tanto em venda, em revenda e em manutenção, por exemplo. Entre 2013 e 2016, a Peugeot oferecia para esse carro o motor 1.5 aspirado e o motor 1.6 aspirado. 1.6 já era conhecido do público, né? Estava no 206 desde sempre, inclusive é utilizado até hoje no C3, por exemplo, né? E o motor 1.5 ele era uma evolução do motor 1.4, mas ele era um motor que até andava bem, mas não tinha um bom consumo e também não tinha uma boa confiabilidade. Daí em 2017 a Peugeot substituiu esse motor 1.5 pelo motor 1.2 PureTech. Um motor muito bem pensado, um motor 3 cilindros, 1.2 não era 1.0, ou seja, ele tinha muito mais potência do que os 1.0 da época e ele era mais econômico do que os 1.0 da época. Ou seja, esse carro aqui, na sua época, era o mais econômico do segmento. Esse aqui é um modelo 2019, que já teve algumas evoluções, principalmente no multimídia, que eu vou mostrar para vocês lá dentro. E é a versão de entrada, chamada de Active, ou seja, a menos completa, mas vocês vão ver que ela tem bons recursos. Ele tinha nessa época aqui a Active, a Active Pack, a Allure, Grife e a GT. A Allure e a Grife tinha a opção do motor 1.6, inclusive com câmbio automático. Já a GT tinha o motor 1.6 turbo, aquele THP. Realmente era uma versão bem esportiva com muito desempenho. O preço desse carro hoje no mercado, R$49 mil o preço da FIP. E ele está à venda aqui disponível na Espaço Veículo aqui em Porto Alegre, grande parceiro nosso, e deixa a gente gravar os carros para mostrar para vocês. O preço desse carro aqui é um pouquinho mais alto porque ele é um carro muito novo, ele tem apenas 35 mil quilômetros. Mas eu tenho certeza que se vocês passarem aqui no Espaço Veículo e vierem dar uma olhada nele, negociarem com o Fábio, derem um carro na troca, sempre sai negócio. Mas Gustavo, esse preço não é um pouco mais alto que seus concorrentes? Sim. Na época, né, que 2019, ele tinha como concorrentes o Onix, o HB20, o Argo, o Polo, né? E ele tem um precinho um pouquinho elevado, mas vocês vão ver que ele tem muitos recursos a entregar para nós, principalmente o motor que eu já falei várias vezes para vocês, né? Mas nessa versão aqui, o que a gente recebe? Bom,
Os faróis são halógenos, ele não vem com farolete, o farolete é a partir da Active Pack, tá? Não tem sensor de estacionamento dianteiro. Aqui nessa versão vem com rodas de ferro, com calota, com aro 15 polegadas. Para ter a roda de liga leve tem que ser a partir da Active Pack, mas aí obviamente que o preço do carro também sobe. Ele tem repetidores de seta nos espelhos e essa versão também não tem a câmera de ré nem sensor de estacionamento. A partir da Allure que a gente recebe esses recursos. Tá, mas então quer dizer que o carro não tem nada. Não, o carro ele tem um espaço pequeno, sim, mas é maior do que o 206 e o 207. E hoje ele tem um porta-malas maior do que o 208 atual, só para vocês terem uma ideia. Gustavo, eu quero um pouco mais de equipamentos, o que eu faço? Bom, parte para Active Pack ou para Allure, que também tem esse mesmo motor 1.2. Ele tem 3,97 m de comprimento e 2,54 m de entre-eixos, ou seja, para o dia a dia ele é um carro muito adequado. E o porta-malas, como eu falei para vocês, ele é maior do que a versão atual. Ele tem abertura elétrica aqui e ele tem 285 litros, ou seja, maior do que os 270 que hoje tem na versão atual. E aqui no porta-malas a gente começa a ver por que a Peugeot sempre foi considerada uma marca premium de carros. Porque olha o que é o acabamento, mesmo essa versão de entrada, olha só, tudo com carpete nas laterais, carpete atrás do banco, né? Muitas vezes esse banco aqui fica só aquele parte de ferro aparecendo, né? Aqui embaixo, um step do tipo comum, tipo convencional, com aro 15 também, exatamente igual o pneu de rodagem, legal, não colocar aqueles pneus fininhos, né? E o design desse carro é muito bonito, para mim é atemporal, né? Esses detalhes aqui atrás, fazendo, né, como se fosse a garra do leão, né? Na frente também tem embora o novo, o 208, seja até mais bonito, mas esse aqui ainda tem uma aparência muito interessante, muito atual na minha concepção. Mas eu sei que vocês querem ver o motor, né? E aqui está o 3 cilindros PureTech 1.2 litros. Um motor diferente, uma concepção muito incrível, porque na época ele tinha 84 cavalos na gasolina e 90 cavalos no etanol, bem mais forte que os 1.0 da época e bem mais forte que os 1.0 atuais, né? 12,2 kgfm de torque na gasolina e 13 no etanol. Aliado ao câmbio de 5 marchas, ele faz o 0 a 100 em 12,8 segundos. Ele é um pouco mais lento do que o 1.5, que fazia em 11 segundos, mas ele é muito mais econômico do que o 1.5 e muito menos problemático. E o consumo dele, já que eu falei que era o mais econômico da época, 13,9 na cidade, 15,5 na estrada. Sabe o que isso quer dizer? Que atualmente o 208 com o motor 1.0 Firefly, que é o motor da Fiat, né, o mesmo motor utilizado no Argo, por exemplo, ele anda menos do que esse carro e tem o mesmo consumo. Ou seja, esse carro aqui é mais potente e gasta a mesma coisa. Vai dizer que esse motor não é legal. Mas por que não continuaram utilizando esse motor então? Porque esse motor é uma fabricação muito mais cara do que o Firefly, que é fabricado no Brasil e fabricado em larga escala para ser utilizado no Argo, no Cronos, em outros carros da linha, assim como o C3 da Citroën e também o 208 da Peugeot. Esse motor não tem tido grandes problemas, tá? Mas tem que ter um cuidado. Ele ainda utiliza correia dentada, então tem que fazer a troca dentro do período, tá? Sim, poderia ser a corrente? Poderia. Inclusive, eu prefiro que seja a corrente. Até vocês viram o problema que deu no meu Honda Accord, né? Mas é melhor do que aquelas correias banhadas a óleo, né? Eu acho que assim, ó, ou faço correia dentada, normal, ou faço corrente. Aquela do correia banhada a óleo, não consigo entender como uma coisa boa. E até aqui no motor a gente vê como a Peugeot se preocupa com os detalhes. Olha só, tem a manta aqui que vocês sabem que não faz tanta diferença no ruído, mas sim esteticamente ela é muito bonita. Ele é todo pintado por dentro, então vocês podem ver que ele é branco, exatamente da mesma cor do carro, né? Tem os detalhes plásticos muito bem feitos, todo o cuidado assim que a Peugeot tem com os seus acabamentos, né? E como ele é um carro de entrada, ele não tem, e até não era tão comum ter uma câmera lá no painel para fazer frenagem automática, correção de faixa, reta de ponto cego, essas coisas ele não tem. Até, de novo, por ele ser um carro de entrada
da marca, né? Mas sabe o que vocês têm que cuidar quando forem comprar um carro desses? Além de comprar numa loja muito bacana como essa aqui, é fazer uma verificação da placa. Pode utilizar a empresa Olho no Carro, que é a nossa parceira. Utilizando o nosso cupom Opinião Sincera, vocês têm 15% de desconto na hora de fazer a consulta. Ele te dá um histórico de leilão, de sinistro, de pendências judiciais, ou seja, aquilo que tu olhando o carro tu não consegue ver, mas o documento pode esconder. E um dos pontos mais legais do 208 esse aqui não tem, de novo, né, por ser o carro de entrada. Teto solar panorâmico. O 208 tem aquele teto de vidro que eu acho muito legal. Eu gosto mais do teto de vidro do que um teto que abra. O teto que abre começa a dar problema depois de um certo tempo, né? O teto de vidro é bem legal. Mas agora vamos conhecer aqui dentro como ele é e principalmente mostrar a diferença que esse modelo 2019 tem para o 2017 e 2018. E aqui dentro a Peugeot trouxe no 208 o iCockpit, né? Aquele painel elevado diferente de tudo, né? Então ele chama muita atenção por causa disso, ó. Então aqui, ó, aqui é a minha visão, ó. Eu até vou ligar o carro agora, porque tá muito quente, mas ó, ele é com chave canivete, tá? Não tem chave presencial, mas a chave é canivete, tá? O C3 Aircross hoje não tem chave canivete, tá? É um carro que custa 130 mil reais, tá? Pra vocês terem uma noção. Então eu vou ligar ele aqui agora. Olha que legal, o painel. Pronto, tá ligado o carro, até porque tá muito quente aqui, então eu vou ligar um pouco o ar-condicionado. Mas olha que essa é a minha visão, ó. Então, até vou desligar a luz aqui pra vocês verem de repente mais fácil. Assim, ó. O volante, ele tem que ser posicionado que tu veja o iCockpit por cima do volante. Hoje existe o iCockpit 3D, sim, no 208 novo, né? Mas aqui até então não existia. Mas ele é um painel de muito fácil leitura, né? Então, olha só. Analógico aqui dos lados, né? E tem um digital no meio. Digital ele tem até a velocidade digital e tem alguns itens de computador de bordo bem necessários, né? E como vocês podem ver, ele tá com 35 mil quilômetros. É um carro bem novinho realmente, né? Eu falei que é legal o ar-condicionado, mas não liguei. Então tá aqui o ar-condicionado. Ele é convencional. Ele é um ar-condicionado, funciona muito bem, gela muito bem, mas é um ar-condicionado manual. Tudo certo para um carro de entrada, não tem problema nenhum, né? Se quiser o ar-condicionado digital, tu já vai ter que partir para as versões Allure ou acima. Então tem a opção do ar-condicionado digital. Outro ponto, o volante, ele é bem pequenininho, né? Exatamente porque tu tem que ver o iCockpit acima do volante. E ele tem regulagem, isso aí é importantíssimo, tanto de altura, né? Quanto de profundidade. Para daí tu ter a melhor posição para te ver como é que vai ficar o painel lá, o iCockpit, né? Ele também tem os comandos do multimídia aqui no volante. Então tá aqui os dois comandos do multimídia, né? E o multimídia realmente é a maior diferença deste ano 2019, que é quando ele recebeu um multimídia atualizado, né? E com o Android Auto e Apple CarPlay. Sim, é com fio, mas tem Android Auto e Apple CarPlay. Então aqui a gente pode mexer no menu, ele tem navegação embarcada também, que termina que o pessoal não utiliza, né? Porque fica desatualizado, né? E ele é tranquilo de mexer, assim, eu vou entrar na rádio aqui, ele é relativamente rápido, funciona bem. Então assim, a partir de 2018, se eu não me engano, ele já vem com esse multimídia atualizado. Só pra vocês verem, ó, se é o multimídia que tem os botões touch aqui do lado, é o multimídia atualizado, é o multimídia que já tem Android Auto e Apple CarPlay. Se é um multimídia que tem um botão físico de volume, é um multimídia ainda antigo que não tem o Android Auto. E aí dá para ver também o modelo do veículo quando ele recebeu o câmbio de 6 marchas. A partir do câmbio automático de 6 marchas, ele recebeu o multimídia novo. Então, se tu olha para o multimídia, tu sabe que aquele carro tem o câmbio automático de 6 marchas. Se ele está com o multimídia antigo, ele ainda tem o câmbio automático de 4 marchas, aquele que não é tão bom assim. Claro que nas versões mais topo, tem a câmera de ré que vai estar saindo aqui no multimídia, mas é legal, né? Desde a versão de entrada já vem com o multimídia bem atualizado. A direção é elétrica e super leve realmente. Tem esse design muito bacana do painel, que eu acho sinceramente muito bonito, né? Bem arredondado tudo. Tem um certo esmero aqui nos acabamentos, né? O acabamento é bonito, tem diferenças de cores aqui de acabamento. Aonde eu encosto o braço tem um tecido, né? Aqui é plástico, sim, aqui também é plástico, mas aqui tem até um plástico melhor. Deixa eu ver se faz barulho. Ó,
não faz barulho, que nem alguns Renaults que a gente aperta aqui e faz barulho, bem legal. Ele não tem o acionamento automático do farol, né? Tem que ligar, muito menos do limpador de para-brisa, também tem que ligar, né? Não tem piloto automático nesta versão aqui, mas as versões mais caras têm piloto automático. Ele não tem o retrovisor eletrocrômico, mas de novo, um carro de entrada não teria, realmente. Tem aqui um espelhinho, tudo certo. Ele não tem mais do que 2 airbags, ou seja, ele tem os 2 airbags obrigatórios por lei e ABS, que é obrigatório por lei. Quero mais airbags? Quero 4 airbags? Tem que partir já para versões mais caras do modelo, né? Com motor 1.6 principalmente. Aqui são só os 2 de entrada. Mesmo assim, é uma plataforma CMP, é uma plataforma muito mais segura do que o que tinha no 206 e no 207. Bancos dessa versão são de tecido e são uns bancos bonitos. Eu achei, pelo menos, né? E eu gosto de banco de tecido, então tá tudo certo, né? Olha só, legal, ó, tem regulagem de altura do cinto, coisa que muito carro, até carro mais caro, não tem. Aqui embaixo tem alguns porta-objetos, né? Que vento forte desse ar-condicionado. Até vou desligar aqui, senão vai atrapalhar um pouco a gravação, né? Aqui eu tenho um porta-copos, porta-garrafa, não tem revestimento. Tem uma tomada 12 volts aqui embaixo, né? Ah, a tomada USB, a entrada USB para o multimídia tá aqui, no próprio multimídia. Não é uma posição muito boa, né? Tem também aqui embaixo no freio de estacionamento, ó, eu posso largar alguma coisa, caso queira. E aqui atrás tem mais 2 porta-objetos, né? E o câmbio manual de 5 marchas, que é um item de problemas desse carro realmente, né? Aqui, ó, os engates são ok, não são os melhores, mas são ok, né? Mas aqui o pessoal reclama um pouco de arranhar, né? Que as marchas começam a arranhar em algum determinado momento da vida. Tem que fazer ali uma troca de alguns componentes internos do câmbio. Essa é uma das maiores reclamações. Barulhos internos, né? Mas aí é normal de qualquer carro de entrada ter barulho interno, porque são plásticos mais simples. Mas nesse caso aqui tem barulho também de marchas arranhando. Vamos ver se andando nesse aqui, se isso aqui tá acontecendo. Acho que não, tem um carro muito novinho, né? Vamos conhecer ele atrás agora, ver como é que é o espaço, já que eu falei mal do espaço traseiro. Ó, aqui atrás, ele realmente é um pouco apertado, mas até que pra mim não é tão ruim, tá? Eu tenho 1,72 m, tô com, ó, tem um espacinho aqui pras pernas, porque com certeza o Felipe não estaria assim, né? Aqui atrás, olha o acabamento, ó. Continua igual o acabamento lá da frente, tem um tecidinho na porta, legal, né? Bacana. Aqui é o plástico simples, mas tem um tecidinho na porta. Pra cabeça tá bom pra mim também. Aqui atrás tem os 3 encostos de cabeça e também tem o cinto 3 pontos e o Isofix, que isso é obrigatório por lei, né? Não tem alça de mão, aqui é pra te colocar um cabide ou algo do tipo, né? E cara, aqui atrás é apertadinho, né? Melhorou muito em relação ao 206 e 207, mas ainda assim é apertado. No 208 novo, a nova geração, é melhor aqui atrás, mas aí de novo, né? Ele melhorou aqui, mas perdeu no espaço do porta-malas. Então, fica aquela coisa, né? Que é onde que vocês preferem, porta-malas ou espaço traseiro. E agora, vamos conhecer, vamos ver como é que anda esse motor 1.2? Então tá, pessoal, vamos pra parte que a gente mais gosta, dar aquela voltinha no carro, sentir. Se você não é inscrito no canal, dá like, compartilha, nos ajuda bastante. Eu esqueci, né, de falar que ele tem vidro elétrico nas 4 portas, né? Tem carros de entrada que só tem nas 2 dianteiras, com Untouch no vidro do motorista. Atrás não tem o Untouch. Ele também tem espelhos retrovisores elétricos, né, dos 2 lados. Então, ar, direção elétrica, espelhos elétricos, vidros elétricos, travas elétricas e um multimídia com Android Auto. Legal. Eu gosto muito de dirigir o Peugeotzinho por causa desse volante pequenininho, né? O volante pequenininho dá uma sensação legal, assim, de esportividade, né? Claro, ele não é esportivo nem nada, mas dá a sensação de esportividade. Eu me adapto muito bem aqui ao painel. Inclusive até vou baixar um pouco o banco aqui, ó. Não, tá no mínimo já o banco. O banco tá no mínimo, o volante tá para baixo também. Então eu me adapto muito bem ao painel do iCockpit. Acho muito fácil a leitura, muito tranquilo. Suspensão dele é relativamente macia, talvez mais macia que alguns concorrentes, né? Os bancos são mais firmezinhos, mas não são desconfortáveis. Olha como fica boa a posição de pilotagem, ou de direção, né?
o braço, tudo, né? As pernas estão numa posição ótima. A embreagem é super maciazinha. Ele não vibra tanto, tá? Ele tem bons calços hidráulicos, então mesmo sendo 3 cilindros, ele não vibra tanto parado na marcha lenta. Cara, e ele tem força em todas as marchas, Deixa eu parar agora aqui na sinaleira, no semáforo. Ó, não sente vibração, muito bom. A Peugeot trabalhou muito bem nos calços. Um recurso que ele não tem a partida em rampa, na auxiliar de partida em rampa. Ó, eu vou soltar o freio, o carro veio para trás. Isso hoje já tá mais comum, até o Kwid hoje tem, né? Então, e inclusive os 208 mais modernos também tem, né? Algo que facilita muito na hora da condução, principalmente quando tá em câmbio manual, né? Dá uma aceleradinha aqui, vê. Ó. Ah, vai bem. Ah, foi bem. Cara, ele anda bem, anda legal, anda bem pro motor 1.2, lembrando, né? Legal, olha só, contorno de curva bem bacana. Que carrinho bem acertadinho, cara. Que carrinho bem acertadinho. Eu gosto muito de andar nos Peugeotzinhos, cara. Esse carro aqui, na versão 1.6 câmbio automático, fica bom também, fica legal. E tem vídeo no canal, inclusive. E na versão GT com motor turbo, infelizmente eu nunca gravei, mas já andei. E fica muito divertido mesmo. Basicamente assim, é um carro de entrada com um acabamento um pouco melhor do que os seus concorrentes, com os recursos necessários para um carro de entrada, inclusive até com um multimídia e com vídeos elétricos traseiros, que muitos não têm esses recursos, certo? Anda muito bem, mais forte que os 1.0 e mais econômico do que os 1.0, ou seja, é uma grande pedida no mercado de usados. E agora a Peugeot não tem aquela dificuldade toda que ela teve no passado, né? O estigma mudou um pouco, né? Então assim, eu comprei um Peugeot tranquilamente hoje. Inclusive eu tinha recomendado para minha mãe um Peugeot 2008, na época que eu queria trocar de carro. Ela terminou comprando o Hyundai, que ela achou mais interessante a negociação, mas eu tinha recomendado um 2008 para ela. Ele também tem indicação de troca de marcha ali, tá? Pra dizer, tipo assim, quando você deve trocar de marcha pra trabalhar da maneira mais econômica, né? Cara, gostei muito do carrinho, muito mesmo. Esse aqui tá bem novinho, 35 mil quilômetros, olha. Dá uma passadinha na Espaço Veículo ali, que eu tenho certeza que sai negócio. E se não sair com esse aqui, ele tem outros carros muito bons que nós já gravamos, inclusive, né? Muito, muito bacana mesmo. Curtiu o Peugeotzinho, olha. Eu nunca tinha andado nesse 1.2. Nunca tinha andado. Sempre falei bem dele, mas nunca tinha andado. E agora posso falar com certeza que o carrinho é bom. E vocês, o que acharam? Gostaram do Peugeot com motor 1.2? Uma pena que esse motor não vem mais. Sempre achei muito interessante. Prefere um Onix, um HB20, um Polo, um Argo? Comenta aqui embaixo. Valeu, pessoal. Sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.